seu irmão Gabriel, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Escolhida pelo pastor Edmar e confirmado por Deus para nos falar nesta manhã, a irmã Denise, a qual nós passamos a palavra nesse instante, porque Deus ainda tem algo mais para nós nesta manhã. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me ouviu vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noivo que se enfeita com as suas joias. Amém? Que a palavra dessa manhã seja essa palavra, né? Regozijar-me-ei muito no Senhor, porque ele dia nos cobriu com as suas vestes de salvação. Ele nos envolveu com o manto de justiça. E em nome dessa verdade, que conta na Isaías 61, não é tema do sermão, né? Que eu estou aqui hoje, né? Para falar, para ouvir a voz de Deus, né? E eu gostaria de te convidar a baixar a sua cabeça, curvar a sua cabeça e fazer um convite agora, especial ao Espírito Santo de Deus. Para que nesse instante, quem fale ao seu coração não sejam as minhas palavras, não seja uma visão da minha pessoa, mas que seja o Espírito Santo de Deus. E você abaixa a sua cabeça e fala: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir uma palavra que ninguém sabe, mas tu sabes. Eu preciso aprender e eu preciso sair, Senhor amado, desta igreja nesta manhã, com uma palavra vindo diretamente do teu Espírito Santo para a minha vida. E me ajuda, Senhor, a ouvir, entender e aplicar esta palavra em minha vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos fazer a leitura bíblica em Lucas 17, de 7 a 10. Fala assim: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, pronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa palavra tem martelado ao meu coração há algumas semanas. Quando o pastor pediu que eu trouxesse a palavra no dia de hoje, uma reflexão, essa palavra veio mais uma vez ao meu coração. Na verdade, hoje eu queria trazer uma reflexão e gostaria de convidar a refletir comigo. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Nós estamos falando de palavras de Jesus, né? Do próprio Jesus, quando ele faz uma série de ensinamentos, né? De certa forma teóricos, né? A partir do Sermão da Montanha, onde mais ou menos 80% do ensinamento dele teórico, né? Foi esse Sermão da Montanha, que ele continuou por alguns dias fazendo esses ensinamentos. E se você vier a sua Bíblia nos capítulos anteriores, a Lucas 17, você vê vendo que ele vem ensinando com muito amor, com muito cuidado. Ele fala sobre riquezas, ele fala sobre perdão, ele fala sobre amor, ele fala sobre salvação, e num determinado momento ele fala uma palavra dura. Essa palavra não é muito característica de Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, quando nós aprendemos sobre Jesus, nós vemos
pensando se eu devo falar todo dia esse verso. Eu sou servo inútil, porque eu tenho feito para Deus apenas o que Ele tem me ordenado. Eu tenho seguido o padrão de regras, eu tenho seguido pela lei e tenho sido servo inútil, porque não tem valor fazer apenas o que tem ordenado. Tem outro slide que eu coloquei um texto. A gente tem se esquecido, a gente tem esquecido um pouquinho que a palavra de Deus, ela nos enquadra, apesar de com todo o amor que Deus nos criou, ela nos coloca numa posição de servos, ela nos coloca numa posição onde eu tenho um Senhor, que é o meu Deus, que é o meu Pai, que me amou, que cuida de mim, mas é o meu mestre, é o meu Senhor. E o Senhor, dito àquela época, é um Senhor de escravos. Eu sou um servo, eu estou a serviço de alguém, no caso de Deus. João 13,13 diz: vós me chamais o mestre e o Senhor, palavras de Jesus, e dizeis bem, porque eu sou. O Senhor está dizendo para nós: eu sou o seu mestre, eu sou o Senhor. O que você está me dando? O que você está fazendo para mim neste papel de servo? Porque foste comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha o versículo que Paulo nos traz em 1 Coríntios. Você foi comprado por preço pelo sangue de Jesus. Glorificai a Deus no vosso corpo. Será que nós temos glorificado a Deus no nosso corpo? Será que nós temos ido além daquilo que Deus nos ordenou, das regras gerais em nossa vida, da palavra de Deus no sentido básico, daquele nível basicão que às vezes a gente faz no básico, mas a gente não vai para além, não segue além do que Deus quer na nossa vida. Eu coloquei uma comparação aqui, coloquei um funcionário do bem versus o voluntário do bem. O que quer dizer isso, né? Funcionário do bem, a gente imagina logo um funcionário público. Infelizmente, nós temos a cultura de achar que o funcionário público coitado não trabalha, né? Obviamente, né? Não é uma área de funcionário, como a minha ideia aqui, trabalha muito. Mas existem muitos casos dentro do funcionário público, em especial, que muitas vezes a pessoa se acomoda, não é assim? Estou mentindo ou não? Bom, eu posso ser mandado embora, já fiz o meu concurso, não estou fazendo nada errado, estou cumprindo as normas que eu preciso cumprir, as minhas funções básicas eu cumpro, e a gente vê muito isso. Eu frequento muito a área da justiça, né? A gente chega no cartório e vê uma fila imensa, vê um funcionário que acaba atendendo no balcão, e às vezes vê dois sentados lá que não são capazes de ajudar ele. E eu já vi, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu não vou fazer isso. Eu só tenho a minha função, eu não vou ajudar. Porque ele chega no horário certo, bate o cartão dele, ele sai no horário certo do almoço e ele vai embora no final do expediente. Ele cumpre aquilo que o chefe manda ele fazer, mas ele não vai além daquilo. Ele não é capaz de chegar para um amigo, um colega de trabalho e falar: você está com muito processo hoje, deixa eu te ajudar aqui. Ele não é capaz de chegar para alguém que está pedindo uma informação e dizer: pode deixar, eu vou abrir meu computador e vou tentar me explicar o que está acontecendo, apesar de não ser do meu setor. Muitas vezes a gente já vê outras pessoas que são exatamente assim. Essa semana eu tive uma experiência, eu precisava adiantar uma petição que eu tinha juntado, e eu pedi ao funcionário da qual eu falei: poxa, isso aqui é urgente, eu estou com uma pessoa que a pessoa vai ter edição, uma pessoa pode morrer a qualquer momento, ela precisa resolver isso. E ele foi lá embaixo, no andar de baixo, buscar a petição para adiantar, para ajudar no processo. E não era a função dele. Ele era uma pessoa que sentava lá e fazia outro tipo de situação. Aquele homem, ele não era apenas um funcionário, ele era um voluntário do bem. Ele foi além da função dele em favor do próximo. E eu fiquei até observando essa situação e já estava refletindo sobre a palavra que eu vinha trazer e apliquei aquela situação na nossa vida espiritual. Quantas vezes nós somos funcionários do bem da igreja? Não, eu canto no coral, gente. Eu já canto no coral. Então eu venho todo dia, toda terça-feira à noite, eu venho aqui, saio do coral e eu já canto bem, eu já canto, eu já contribuo.
Eu, como servo do Senhor, eu não quero apenas cumprir os preceitos gerais da palavra de Deus. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero estar aos pés do Senhor no meu dia a dia. Eu quero abençoar vidas. Eu quero fazer diferença. E nós temos na palavra de Deus vários exemplos de homens que foram além. Quer ver um exemplo assim, bem interessante desse homem que foi além? Davi. Davi estava lá trabalhando nos campos, a função dele era ser pastor de ovelhas, quietinho, obedecendo o pai, fazendo muito bem a sua função. Num determinado dia, o pai dele falou: vai lá, leva umas quentinhas para os seus irmãos que estão na guerra. Assim, leva lá um lanchinho para eles, seus irmãos estão lá na guerra, você vai lá, carrega e leva o seu lanchinho lá. Ele podia ter cumprido a sua tarefa. Ele poderia ter sido qualificado como um bom servo, não poderia? Como um bom filho, como um bom menino obediente. Vou lá, chegasse lá, levasse. Quando ele chegou lá no campo de guerra, ele ouviu aqueles gigantes, né, Golias, gritar e falar: quem é esse povo de Deus? Esse povo de Israel, não tem ninguém para me derrotar, que Deus é esse? Ele podia ter ouvido aquilo, como todos os soldados fizeram. Bom, poxa vida, que coisa chata, né? A gente até se solidariza, né? Que triste, né? Ai, que pena, né? Que a igreja está passando por isso. Ah, coitado do pastor, né? Está carregando tanto problema, né? Ah, coitado da irmã da MCA, está lá dirigindo a MCA sozinha, tão bonito isso, né? Então, eu podia ter ido embora para casa. Voltado, ele chegava em casa e falava: papai, já entreguei a comida dos meus irmãos, estão bem, estou trazendo notícia boa, eles estão bem. O importante é que meus irmãos estão bem. Entrei errado? Não, mas ele foi além. Ele matou um gigante. Ele executou além daquilo que lhe tinha sido ordenado. E o que acontece com Davi? Ele se tornou um rei. E a palavra de Deus diz que ele era o rei do Senhor, segundo o coração de Deus. Porque Ele, Deus quer, Deus espera de cada um de nós que nós realmente estejamos indo além daquilo que é o natural, daquela mediocridade espiritual. Você precisa ir além da salvação e você pode fazer isso. Davi é um dos grandes homens da Bíblia, porque ele sempre foi além, segundo o coração de Deus. Ele foi um servo de Deus. Ele amou a Deus de forma que ele lutou sempre por Deus. Ele vestiu a camisa, como a gente diria hoje no popular, né? Quando você veste a camisa do seu time, literalmente. Tem outro exemplo na Bíblia, trouxe apenas dois, né? De outro homem que também foi além. Neemias era copeiro do rei. O povo de Israel, nesse momento, ele já estava todo disperso. E não Neemias tinha uma boa função, era copeiro do rei. Era um homem de honra, dos escravos, né? Mas com uma boa função, ele era uma top de linha no povo. E ele, naquele determinado momento, ele recebe a notícia que o povo, os muros, né, de Jerusalém estavam destruídos, o povo estava disperso, e ele se doeu. Mas a ordem, ele estava servindo bem ao rei, ele estava dando um bom exemplo lá na casa do palácio do rei, mas ele se arriscou e ele voltou para sua terra e reconstruiu o muro de Jerusalém. Foi o líder do povo de Israel naquele momento tão importante. Neemias foi além. Ele recebe uma ordem, ele tem um plano geral na sua vida, mas ele resolve ultrapassar e ir além. E nós sabemos, vendo a história de Neemias, que é lindíssima, onde ele passa por perigos, onde ele sofre injúrias, onde ele sofre muita perseguição por fazer a obra de Deus. Mas ele é vitorioso e consegue reconstruir os muros de Israel, os muros de Jerusalém. Eu trouxe esses dois exemplos. Pode passar. E a palavra de Deus, no nosso texto, diz assim, né? No Lucas 17, diz: temos coisas que nos foram ordenadas por Ele para fazermos, depois de havermos feito quando nos foi ordenado. Né? No Lucas 17, ali no versículo 7 a 10, está dizendo: olha, se você está fazendo somente o trivial, você não merece nada além do trivial também. É o básico. Não espere ser aplaudido
conhece, você já leu 20 vezes, ele fala para você num momento específico. E eu fiquei me perguntando como nós podemos ir além. Como eu posso deixar de ser apenas um servo inútil, aquele que está fazendo apenas o essencial? E como é que eu posso ir além disso, né? Pode passar. Não existem regras adicionais, né? Não existe aquelas regras assim, a palavra de Deus está aqui, já está completa, e eu acho que nós, principalmente nós que estamos aqui na igreja, já cansamos de conhecer as regras. O que a gente tem que fazer? Amar o próximo, né? Nos dedicar, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, né? Mas na verdade nós somos pessoais, né? E eu quero fechar nossa palavra, Salmo 37:4, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é essa palavra? Essa palavra é uma palavra também que fala muito profundamente, e às vezes a gente não entende muito bem esse versículo. Veja que ele nos diz ali: agrade ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não é isso que está dizendo? Ele diz que eu preciso me agradar do Senhor. E talvez essa seja a resposta para que eu consiga ir além. Eu só vou além daquilo que eu amo. Eu só vou fazer mais quando eu coloco o meu coração em alguma coisa. É verdade ou não é? Quando você ama o seu marido, o que você quer fazer? Uma medida especial, quer tratá-lo melhor. Os nossos filhos, a gente quer dar o melhor para eles, colocar na melhor escola, curti-los no máximo do tempo, proporcionar a eles de momentos alegres. Não é? Quando a gente gosta do trabalho que a gente faz, a gente quer trabalhar melhor, a gente quer mostrar um serviço melhor, a gente quer dar o nosso melhor. Agora, quando a gente não gosta, não adianta fazer por obrigação. Eu posso fazer até durante um pequeno espaço de tempo, mas de modo geral eu não vou conseguir ir além, ser diferente, se eu não me agrado daquilo que eu estou querendo fazer na minha vida. Então a palavra de Deus, ela nos deixa esse verso e ela diz que você precisa se agradar do Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Então quando eu dou uma oferta, se o meu coração está ali, existe um texto também que diz cada um contribua segundo o seu coração. E a gente não discute isso, no meu coração hoje eu querendo contribuir só com R$5, né? Mas tem outra palavra que diz: aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, se o meu coração estiver em Deus, eu vou querer dar o melhor para Deus, eu vou querer dar uma oferta maior para Deus, eu vou querer estar mais na casa de Deus, eu vou querer abençoar mais as pessoas que estão à minha volta. E muitas vezes eu posso fazer a diferença diariamente, nas pequenas coisas. Eu não estou aqui desafiando você a pegar sua casa e vendê-la hoje, entregar tudo para os pobres, amém, se você fizer isso. Mas no seu dia a dia, você pode abençoar. Primeiro, com o joelho no chão. Você já fez uma experiência de orar diariamente por alguém que não esteja dentro do seu círculo de pessoas? Você propôs o seu coração para falar assim: todo dia, no horário que eu dobro meu joelho para fazer uma oração pela minha família, pelo meu trabalho, pela minha parte financeira, eu vou tirar o tempo do meu dia e vou orar por alguém que eu vou pedir para que Deus coloque no meu coração. Essa semana eu tive um sonho, eu acordei sonhando, tive um sonho com 3 pessoas. Uma dessas 3 pessoas eu não vejo há muito tempo. E eu, antes de levantar da minha cama, eu fiz um clamor a Deus pela vida dessa pessoa.
cliente. Mas às vezes você fala, poxa, eu só tenho 5 reais, eu tenho até vergonha de dar 5 reais para aquela pessoa. Não, você pode estar abençoando, você vai estar indo além. E eu queria desafiar a igreja a diariamente fazer um desafio na sua vida de fazer algo especial. Para que você se lembre desse texto e fale, Senhor, eu sou um servo inútil, mas agora, além daquilo que eu já faço no meu dia a dia, além do meu compromisso contigo, além do meu conhecimento da tua palavra, além de seguir as tuas ordens, eu quero fazer uma pequena coisa, que seja tão pequena, mas algo que eu vá além da minha vida e algo que eu possa abençoar alguém. Seja uma oração, seja uma doação financeira, seja um abraço. Você já viu que às vezes tem gente que olha para você precisando de um abraço? Tem gente que olha para você e você sente que ela tem um abraço, ela tem um elogio, e isso vai fazer um bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Para que nós, no nosso coração, possa estar buscando tanto a presença do Senhor, possa estar tanto na presença do Senhor, se agradando da presença do Senhor, para que através desse agrado eu possa retribuir ao meu próximo, cuidar daqueles necessitados, A palavra de Deus diz lá em Isaías 58, que o verdadeiro jejum, que Deus espera, é cuidar dos oprimidos, é vestir o nu, e é abraçar aquele que precisa de nosso cuidado, nossa oração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha certeza que quando eu me agrado da presença do Senhor, Deus fala claramente a mim o que eu preciso fazer a cada dia. Aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a parar tempo na presença do Senhor, para que você possa ouvir e possa abençoar a obra de Deus, abençoar as pessoas, abençoar a igreja através da sua vida, amém? Vamos orar para o pastor Joel, para finalizar esse momento de oração e a minha separada específica. Vamos falar todo mundo junto, tudo bem? Agrada-te e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido Deus, nós somos totalmente dependentes de Ti. Queremos colocar a nossa vida à Sua disposição para o Senhor nos use, para que faça de nós servos úteis e não inúteis. Trabalhe na nossa vida, no nosso coração e ajuda-nos a vencermos todas as dificuldades da vida. Dai-nos a Tua graça e tenha misericórdia de nós. Amém. Ainda como culto desta manhã, vamos adorar a Deus com o cântico do 454 do cantor cristão. Quero te convidar, se for possível, a ficar em pé nesse momento. Respire fundo, enche o seu pulmão de ar, cante bem bonito, louvando ao Senhor. Amen.
Antes da oração final, queremos transmitir aos irmãos o pastor Marco Aurélio está convidando a todos que quiserem estar ali no Cantagal para o culto às 5 horas, para estarmos aqui, parte da igreja, às 16 horas, 4 horas. Estaremos saindo daqui às 4 horas para realizar o trabalho ali a tempo, para chegarmos aqui e ainda temos que participar das organizações missionárias da igreja. Queremos reafirmar nosso muito obrigado a todos que estão conosco nesta manhã. Desejamos o restante do domingo bem feliz e um bom apetite. Logo nos encontraremos aqui para mais um culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Viemos para adorar e vamos sair para servir. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com o povo de Deus aqui presente e espalhado em toda a face da terra. Amém.